Eu já recebi uma tonelada de mensagens falando dos tais experimentos que em teoria comprovam que o pensamento humano modifica a realidade. Tanto de gente trazendo para me perguntar se isso tem alguma base científica, quanto de gente tentando me convencer. Então já passou da hora de abordar esse assunto aqui. Vamos começar um bocadinho? Eu já falei aqui em outros vídeos que a mecânica quântica é a bola da vez na mão dos místicos. Já foi o eletromagnetismo, eventualmente ainda a relatividade também é, mas principalmente a coisa que eles mais gostam de citar hoje é a mecânica quântica. Eu não estou dizendo que todo mundo que acha que a física quântica comprova algum tipo de espiritualidade é mal intencionado, não. A física quântica é feita de estudos probabilísticos complicados mesmo, e você precisa ter uma ótima base em física e matemática para compreender um pouco melhor o assunto. E em geral é daí que surge a maioria dos mal entendidos. Por exemplo, se alguém diz por aí, sai espalhando que consegue voar, qualquer pessoa que tiver um pouquinho de senso crítico vai duvidar, porque afinal de contas a gente não vive mais numa era ignorante que as pessoas acreditam em qualquer coisa, né? Agora, a física quântica inteira é composta por física, matemática e probabilidades. No momento que as pessoas começam a querer relacionar aqueles entes matemáticos que a gente tem ali com fenômenos do nosso cotidiano, é que surgem esses mal entendidos que a gente está acostumado a ver por aí. A função de onda, por exemplo, é um dos elementos fundamentais da mecânica quântica, e muito provavelmente você já ouviu essa palavra, mesmo que você não saiba o que significa. A função de onda é de onde a gente vai tirar alguma informação a respeito do sistema que a gente está falando. Tem um cachorro latindo. Esse cachorro adora latir quando eu gravo, velho. Putz, grila. Cala a boca, cachorro maldito. Ó, funcionou. Só que a função de onda em si não tem um significado físico, ela é um ente matemático. Só que aí muita gente que não entende de física quântica, não sabe nem o que é mecânica quântica, começa a querer dar interpretações para o elétron, para a partícula e para o universo a partir da função de onda. E essas pessoas começam a viajar na maionese. A mecânica quântica é um estudo que não faz sentido ser feito fora da matemática que ela propõe. Então é aí que entra, se alguém diz para você que consegue voar, você duvida porque você sabe que não é natural que as pessoas voem. Agora, quando alguém diz que a física quântica comprova que o pensamento positivo funciona e começa a citar a função de onda e outras interpretações dessa, fica um pouco mais complicado de questionar porque pouquíssima gente entende de física quântica. Porém, qualquer pessoa que estude física, em algum momento vai estudar física quântica e vai ver que não tem nada de místico nessa teoria e provavelmente vai rejeitar essas viagens que esses caras gostam de fazer. Aí quando essas ideias são rejeitadas, esses místicos vão vir citar a física quântica para dizer que os cientistas são cabeça fechada, sem perceber que a física quântica é ciência construída por cientistas. A gente que trabalha com física não rejeita essas ideias porque a gente é cabeça fechada. A gente rejeita porque, diferente desses caras, a gente sabe do que a gente está falando. Agora vamos então ao pensamento positivo que muda a realidade. Todo mundo que tenta envolver a física quântica com esses misticismos aí gosta de citar principalmente duas experiências. Inclusive tinha um brasileiro aí dizendo que ia replicar um desses experimentos que não é um experimento. Numa dessas experiências, entre aspas, e é assim que eu vou me referir a elas durante o vídeo inteiro, que elas não são experiências de fato, elas são experiências entre aspas. Numa dessas experiências, entre aspas, um parapsicólogo, não físico, não pesquisador de nenhuma ciência natural, o parapsicólogo Jim Radin, que eu não sei exatamente como se pronuncia esse nome, mas eu vou falar desse jeito, chamou várias pessoas, algumas que eram meditadores experientes, artistas, músicos, e outras pessoas que não eram meditadores experientes, artistas e músicos. Aí ele mandava essas pessoas se concentrarem no feixe de luz que estava sendo projetado numa parede, e ele dizia que as pessoas que eram meditadores mais experientes, ou artistas, ou músicos, conseguiam provocar uma alteração na trajetória do feixe de luz, enquanto as outras pessoas não conseguiam mudar essa trajetória. A segunda experiência, entre aspas, que esse pessoal gosta muito de citar, foi proposta pelo fotógrafo, não físico, não cientista, não pesquisador de nenhuma ciência natural. O fotógrafo Masaru Emoto propôs um modelo de experimento que ele teve algumas variações, mas é basicamente isso aqui. Ele pegava dois potes de água separados e deixava eles isolados. Um desses potes de água, ele ia tratar com amor, ele ia tratar com carinho, ele ia falar palavras amorosas para essa água que estava naquele pote ali. O outro pote de água, ele ia falar palavras de ódio, ele ia falar palavras de desprezo, ou então ele ia tratar com indiferença. E depois, quando ele congelava, ele ia ver o padrão de congelamento das moléculas de água. Ele via que a água que foi tratada com amor tinha um padrão mais bonito, e a água que foi tratada com ódio e com indiferença tinha um padrão mais feio. Esse experimento, entre aspas, inclusive foi replicado pelo tal parapsicólogo Jim Radin lá. Ele fez outras variações disso, por exemplo, com potes de arroz. Ele tratava um pote de arroz com amor, o outro com desprezo. E aí o pote de arroz tratado com amor, o arroz ficava conservado. No pote tratado com desprezo, o arroz ficava preto, mofado e sujo depois de um mesmo tempo. E quem trabalha com ciência já entendeu por que eu estou me referindo a essas experiências, entre aspas, como experiências, entre aspas. No experimento científico, você precisa ter muito claro as grandezas físicas que estão envolvidas, você precisa ter uma forma de medir essas grandezas físicas, você precisa de uma margem de erro clara para ficar claro qual é a precisão das suas medições e dos seus resultados, e você precisa estabelecer condições que sejam replicáveis por outros pesquisadores. Quantidade de concentração não é uma grandeza física.
Ponto. Não é. Se você quisesse fazer um experimento desse de forma séria, de forma científica, você precisaria de algum instrumento que medisse algum fenômeno específico no cérebro dos tais meditadores experientes, coisa que não foi feita. Você propôs que esses caras aqui são meditadores experientes e são artistas e ponto. Esse é o nosso parâmetro de medição. Quando eu tô falando de medir uma grandeza física específica, eu tô falando de você medir, passou tantos amperes em tal ponto do cérebro da pessoa. E você precisa fazer essa medição várias vezes para você diminuir ao máximo os erros experimentais. E você precisa de um modelo matemático que relaciona as grandezas que você está estudando. E você precisa depois que esses modelos matemáticos sirvam também para prever outros resultados em outros experimentos feitos fora do seu laboratório, em laboratórios de outros pesquisadores. E essa experiência, entre aspas, não tem nada disso. As variáveis que eles propõem são subjetivas. Meditador experiente é uma variável subjetiva se você não define parâmetros em grandezas físicas. As variáveis que eles propõem são subjetivas e em física não existe subjetividade. O mesmo experimento, feito nas mesmas condições por um cientista brasileiro e um cientista russo, tem que dar os mesmos resultados. E para isso você precisa de grandezas objetivas. Quantidade de concentração não é uma grandeza física. Você não tem aparelhos que meçam a quantidade de concentração com uma grandeza. Sabe régua, termômetro? Então, a gente não tem um concentrômetro. Você não tem unidade de medida para a quantidade de concentração porque isso não é uma grandeza física. Essa experiência, entre aspas, não é física quântica, porque você não tem nas equações da física quântica termos que descrevem o pensamento humano. Você for lá pegar a equação de Schrödinger, equação de Dirac, e você for abrir os termos lá, ela vai te fornecer termos para você estudar massa, spin, torção, enfim, várias outras coisas. Esses termos se referem a campos e interações naturais, e não tem nenhum termo na física quântica que descreva o pensamento humano. E um ponto muito importante que as pessoas estão deixando de lado é que esse livro que esse Jim Radin publicou, falando desses experimentos dele aí, já foi refutado numa publicação na Nature em 1997 pelo matemático Irving John Wood, que é um matemático que trabalhou em criptografia junto com Alan Turing, que é um dos fundadores da computação. Ele mostrou que o Jim Radin elaborou as teses dele usando boatos já conhecidos nesse campo de estudo, que ele cometeu vários erros estatísticos nos cálculos que ele propõe e principalmente que ele ignorou explicações plausíveis, naturais, que não precisam de paranormalidade nas teses dele. E esse é um dos princípios básicos da ciência, a navalha de Occam. Você tem uma explicação super complicada que exige premissas que não fazem sentido, e você tem uma explicação simples. Essa explicação simples é melhor. Você não apela para fenômenos extraordinários se você tem como explicar eles de forma simples. Então essa experiência, entre aspas, não é física, não é ciência e principalmente não é mecânica quântica. Essa experiência da água e do arroz é ainda mais ridícula, porque primeiro não existe artigo, nem metodologia, nem nada. É tudo subjetivo nesse experimento. É um fotógrafo que jura que a água amada congela bonito e a água odiada congela feio. E um monte de gente replicando a mesma explicação. Essas pessoas se esquecem de algumas questões importantes. Linguagem é subjetivo. Uma palavra de amor em japonês pode significar uma palavra de ódio em português. Ah, mas são sentimentos que contam e os sentimentos são universais. Ok, beleza e feiura são subjetivos. Em física a gente fala em simetrias, a gente fala em coeficientes matemáticos, a gente fala em dimensões fractais, em medições. A gente não fala em bonito e feio. Isso é juízo de valor. Isso não existe em ciência. Você pode achar bonito um cristal bonitinho de água congelada. Eu posso achar bonito um cristal turvo. Isso não é ciência. Isso é opinião. E opinião em ciência, sem evidências, não serve de nada. E novamente ignoram aqui todas as explicações naturais, plausíveis, os estudos feitos com fractais. Por exemplo, eu já cheguei a estudar dimensões fractais e eles também desconsideram explicações naturais, plausíveis para todos esses fenômenos. Então essa experiência, entre aspas, também não é física, também não é ciência e principalmente também não é mecânica quântica. Mas vamos lá, vamos supor que essas experiências, entre aspas, mostrassem de fato que o nosso pensamento altera a realidade de alguma forma. Vamos imaginar que essa primeira experiência mostrasse que de fato quem se concentra muito consegue modificar a trajetória de um feixe de luz e que nossos pensamentos amorosos e odiosos modificam a estrutura da molécula de água congelada. Essas seriam as únicas conclusões possíveis desses experimentos. Que a gente consegue talvez modificar a trajetória de um feixe de luz e que a gente consegue talvez influenciar no formato de congelamento da água. A partir daí você fazer um salto para concluir que o seu pensamento positivo vai fazer sua vida dar certo e que se você amar as pessoas elas vão ficar melhores. Isso é um salto que não faz nenhum sentido. Essas experiências, entre aspas, não te mostram nada disso. Ela mostraria influências muito pequenas em fenômenos muito específicos em laboratório. E mesmo que essas experiências, entre aspas, funcionassem, elas não te dão nenhuma base para diferenciar o que é um pensamento positivo de um pensamento negativo. Elas não medem isso em nenhum lugar. Mesmo nas propostas subjetivas delas, elas não conseguem diferenciar sentimentos positivos de sentimentos negativos. Mesmo que essas experiências, entre aspas, funcionassem, elas não mostram que o seu
pensamento muda a realidade inteira, que o seu pensamento muda o futuro, que você consegue alterar as órbitas dos planetas com a força do pensamento, que você coloca todo o universo trabalhando a seu favor quando você pensa positivo, ou que o seu pensamento emite ondas que viajam no tempo e modificam o seu passado. Essas experiências não mostram em lugar nenhum que o seu pensamento faz a realidade trabalhar a seu favor. Elas implicariam apenas que você consegue alterar um pouquinho da trajetória de um feixe de luz e um pouquinho do formato de algumas moléculas de água congelada. Mas nem isso essas experiências, entre aspas, comprovam. Então elas não merecem credibilidade para nenhuma das ideias que eles tentam suportar e nem elas mesmas como experimentos científicos, porque elas não são experimentos científicos. E mesmo que fossem, eu mostrei para você aqui que elas não servem para suportar todas essas ideias que esses caras tentam trazer através dessas experiências, entre aspas. E as mesmas considerações valem para todas as outras experiências que esse pessoal tenta trazer e insistir que os cientistas não aceitam porque eles têm preconceito. De fato, existe um grande preconceito na comunidade científica, o preconceito contra mentirosos e charlatães. Toda vez que um mentiroso ou charlatão é descoberto por cientistas, ele perde a credibilidade. Fazer o que, né? Agora vem um outro ponto que é muito importante aqui. A ciência é construída sobre artigos científicos. Você pode fazer livros, você pode fazer vídeos no YouTube, mas nenhuma das alegações que você apresenta tem valor se elas não forem suportadas por artigos científicos, publicados em periódicos científicos de qualidade e credibilidade, revisados por pessoas da área e replicados por outros pesquisadores. Não importa se você é doutor, pós-doutor, se você é o Stephen Hawking, se as suas alegações não são suportadas por publicações científicas, elas não têm credibilidade. Argumento de autoridade não vale em ciência. E esses casos todos aí não são publicados em revistas científicas sérias porque eles não são experimentos científicos de verdade. Em geral, eles nem tentam ser publicados porque eles sabem que isso aí não é ciência de fato, ou eles tentam, não conseguem porque isso não são experimentos científicos, e como todo bom medíocre, eles vão sair por aí dizendo que não foram publicados porque os cientistas têm preconceito com as nossas teses, ou porque os cientistas têm cabeça fechada. Acontece que em ciência é assim que funciona. Você apresenta a sua tese, você dá sua cara a tapa, e você está sujeito a ser rejeitado se as suas ideias não tiverem coerência. Aliás, esse fotógrafo, Masaru Mota, também já foi convidado pelo próprio John Rand a provar as hipóteses dele. John Rand, para quem não sabe, é um mágico e cético que oferece $1 milhão a qualquer pessoa que for lá e provar em condições controladas algum fenômeno paranormal. E esse fotógrafo, assim como todos os outros da área dele, não aceitam o desafio. Sabe por quê? Porque é mentira. Mentira. Ponto. Já passou da hora das pessoas entenderem que esses gurus aí que vivem de palestras e livros e nunca publicam um artigo que é levado a sério pelas pessoas da área são charlatões, são pessoas de má fé vendendo uma ciência falsa, uma filosofia falsa, uma nutrição falsa ou qualquer outro tipo de pesquisa falsa para encher o bolso de dinheiro em cima da ingenuidade das pessoas. Então não, a física quântica não comprova que o pensamento positivo faz o universo trabalhar a seu favor, assim como o seu pensamento negativo também não faz o universo trabalhar contra os seus inimigos. Talvez o pensamento positivo possa te deixar mais bem disposto porque você vai estar se focando em coisas boas, mas ele não faz o universo trabalhar ao seu favor e não te dá nenhuma garantia de que você vai atingir os objetivos que você está buscando. O universo segue caoticamente indiferente a mim, a você e aos místicos que insistem em citar física quântica para falar de coisas que não são física quântica. O que eu queria entender é a sua obsessão em encontrar na ciência alguma evidência de que o nosso pensamento por si só dá pra gente a capacidade de influenciar a nossa realidade. Isso pra mim é muito estranho por uma razão muito simples. Existe sim uma forma pela qual o seu pensamento pode modificar a sua realidade, as suas atitudes. É claro, você não tem como modificar o seu passado com as suas atitudes, mas para que você quer isso? Você tem voz ativa no seu presente, você pode escolher estudar os assuntos que te interessam agora, você pode agora agir para atingir os seus sonhos, você pode agora desenvolver uma autocrítica e tentar se tornar essa pessoa que você diz que você quer ser. Você não precisa ter poder sobre o seu passado para definir como vai ser o seu futuro, e você não precisa que o seu pensamento tenha o poder de atrair os seus sonhos para mais perto. Você precisa correr atrás deles. O pensamento positivo é muito mais uma muralha que te separa em relação a agir do que de fato uma forma de atingir seus objetivos. Quando você se toca que o universo não está conspirando a seu favor, você entende também que ele não está conspirando contra você. E aí vale a máxima de Sartre: não importa o que foi feito de nós, mas o que nós fazemos com o que foi feito de nós. E entender que você é livre para correr atrás do que você quer, para se tornar uma pessoa melhor. E saber que as pragas que os outros jogam não têm poder real sobre você, vai te levar muito mais longe do que qualquer pensamento positivo. Não existe nada que garanta em definitivo que você vai atingir os seus objetivos, mas existe uma coisa que garante em definitivo que você não vai atingir: ficar sentado na cadeira, parado, pensando positivo. Obrigado a todos que tornam o meu trabalho possível através do apoia.c/Primata Falante. Se quiser também apoiar a divulgação científica, visite esse endereço. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Primata Falante no YouTube para ver mais conteúdo como esse. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Jornal Genérico. Pam!
Será que a física quântica comprova a espiritualidade? Nós reunimos alguns especialistas para conversar sobre esse assunto científico. Um parapsicólogo, esse gênio incompreendido que é doutor em física quântica e este líder espiritual e pioneiro na paranormalidade científica. E aí, será que o pensamento positivo pode te ajudar a alcançar os seus sonhos? Será que o pensamento cria a realidade? Será que um dia o brasileiro vai perceber que jornalista não entende merda nenhuma de ciência? É nessa sexta, depois da novela e antes da vida dos famosos.